Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas. E no vídeo de hoje eu quero explicar por que não é possível penhorar Bitcoin. Bem, um professor, membro do Ministério Público, que faz conteúdos excelentes aí sobre a matéria, ele divulgou um vídeo no Instagram defendendo a possibilidade de penhorar Bitcoin. Eu vou abrir aqui uma divergência, porque esse é um assunto muito sério, um assunto que diz respeito à restrição a direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então, com todo respeito ao entendimento contrário e a outros que possam vir, nós não temos como aceitar esse tipo de afirmação, uma vez que, veja, no mundo hoje há uma série de medidas sendo tomadas em detrimento, dos direitos e garantias fundamentais, como você obrigar, por exemplo, um sujeito a realizar uma transferência de Bitcoin para uma determinada carteira, ou seja, revelar que é conhecedor de uma chave privada e, pior, em muitos casos o Estado pede para que o sujeito diga para o agente público qual é a chave privada. Isso não faz qualquer sentido. E eu espero que esse vídeo esclareça isso de uma vez por todas. Bem, o que a gente precisa entender primeiro? Aqui apenas abrir um parênteses, né? Desde que eu ensino essa matéria, ou seja, tanto programação quanto aspectos jurídicos relativos a criptoativos, eu destaco a importância de você estudar programação aplicada ao mercado de criptoativos. Quando a gente está falando sobre Bitcoin, sobre Ethereum, nós estamos falando basicamente de códigos. Então, se você não entender os detalhes, os meandros dos códigos, você tende a cometer erros, que é justamente fazer analogia entre o sistema tradicional e sistemas disruptivos como o Bitcoin. Além disso, deixar claro que esse posicionamento que eu vou estar passando para vocês, ele está já fundamentado parcialmente também no guia jurídico da tokenização. Ali nós esclarecemos uma outra questão também referente à parte de lavagem de dinheiro, que é outra confusão que se faz também quando se fala sobre criptoativos. Tá? Então, o que a gente precisa primeiro entender? Primeira coisa, entender que a rede Bitcoin, então a gente está falando de um sistema que é formado por computadores espalhados por várias partes do mundo. Esse sistema, ele é um sistema despersonalizado, tá? Anote essa palavra, despersonalizado. O que isso significa? Significa que, contrariamente a outros ativos digitais, você não tem, por exemplo, um banco de dados com uma relação quantidade X, CPF, Y. Não existe um banco de dados relacionando uma quantidade de ativo digital a um determinado indivíduo. Tampouco existe uma entidade como uma instituição financeira controlando esse banco de dados, essa relação, fazendo ali o ajuste, né, entre o ativo e o passivo conforme você vai tendo depósitos ou retiradas. O sistema Bitcoin não funciona dessa forma. Nós temos uma série de peculiaridades que tornam esse sistema disruptivo, sobretudo pelo fato de possibilitar a validação das transações sem uso de intermediários. Quando eu coloco um intermediário no processo, esse intermediário ele poderia fazer esse controle e poderia inclusive personalizar a rede. Mas não é o que acontece no âmbito do sistema Bitcoin. Isso está muito claro quando, por exemplo, o Satoshi Nakamoto, né, que para mim, né, é o Nick Szabo, ele diz no white paper ali que toda a anonimização do Bitcoin está no fato de você saber quem efetivamente tem o conhecimento sobre a chave privada relacionada a uma determinada chave pública. Porém, veja, essa chave privada, que as pessoas elas podem inclusive memorizar, ela possibilita apenas a criação de algo chamado de UTXO, Unspent Transaction Output. Isso por si só já é um mecanismo disruptivo também da rede Bitcoin, ou seja, você não tem uma transferência de uma conta de um sujeito para a conta de outro sujeito, você simplesmente cria esse Unspent Transaction Output. E no canal DeFi e Moeda Mundial nós fazemos esse processo tanto de criação
desse UTXO de forma manual, para que você entenda justamente esses meandros. Então, ou seja, além de você saber o código, você precisa entender toda a lógica por trás desse processo, que vai envolver, por exemplo, a execução de um locking e de um unlocking script, tá? Não temos como entrar aqui. Mas, inicialmente, isso você precisa entender, que é uma rede despersonalizada. Se hoje o sistema Bitcoin ele parar de funcionar, o que vai acontecer? Você vai, como proprietário, você vai ter um crédito em relação à rede Bitcoin? Óbvio que não. Não existe um direito de crédito, um direito de propriedade que eu possa opor em relação aos bitcoins à rede Bitcoin. A rede Bitcoin, se ela parar, simplesmente desaparece, acabou tudo. Isso não é a mesma coisa que acontece quando você tem um depósito em uma instituição financeira. Ou até mesmo quando você faz um contrato com uma corretora de criptoativos. E aí veja, olha a diferença. Quando eu faço um contrato com uma corretora de criptoativos e dou dinheiro para que ela compre Bitcoin, eu passo a ter, assim, um direito de propriedade. Mas não, nós não estamos falando aqui em relação ao Bitcoin. A questão está relacionada a esse título que foi criado com a instituição financeira, ou no caso, a prestadora de serviço de ativo virtual. Agora temos a Lei 14.478 de 2022 também, que esclarece bem esse ponto. Então veja, esse é um fato muito importante, certo? Diferente do que acontece no sistema tradicional, onde se a instituição financeira, por exemplo, ela falir, existe um contrato, né, de custódia, por exemplo, com essa instituição, e que permite eu executar, inclusive, o patrimônio dessa instituição. Isso não acontece no âmbito do sistema Bitcoin. Então veja, eu não posso dizer que um sujeito, no âmbito do atual sistema jurídico, ele deixa de ser proprietário por esquecimento. Veja que absurdo. Será que eu posso, você que estuda e conhece os fundamentos do direito de propriedade, você pode afirmar que alguém pode deixar de ser proprietário por esquecimento? Ah, eu esqueci uma senha, então eu passo agora a não ser mais proprietário. Se você esquecer a tua senha do banco, você deixa de ser proprietário dos ativos que estão depositados lá no banco? Não, você não deixa. Por quê? Porque tem um título em relação a esse banco. Existe um contrato, efetivamente. Porém, no caso do Bitcoin, isso não acontece. Por quê? Porque não existe propriedade. Não existe direito de propriedade. Porque também não existe autocustódia. Isso é uma coisa que os leigos, inclusive usuários de Bitcoin, costumam falar. E eles falam isso sem entender os reflexos jurídicos contra os direitos e garantias fundamentais. Ah, eu tenho a autocustódia. Não, tecnicamente você não tem. A custódia está na rede Bitcoin. Se você tem a custódia então, do Bitcoin, então apresente então o Bitcoin. Não faz sentido. Nós temos apenas códigos em redes que não são controladas por ninguém. Então veja, há uma série de peculiaridades, de diferenças. Nós não podemos simplesmente fazer uma analogia entre algo disruptivo com algo que não é disruptivo. Então eu não tenho como admitir que alguém deixe de ser proprietário por esquecimento e da mesma forma seja proprietário ou passe a ser proprietário por conhecimento. Não existe essa forma de aquisição de propriedade no âmbito jurídico. Propriedade por esquecimento, né? Falta de propriedade por esquecimento e propriedade por conhecimento. Por quê? Porque justamente o Bitcoin ele foi feito para ser despersonalizado. Na medida que eu tento personalizar esta rede, além de eu violar toda a lógica de funcionamento, eu passo então, e aí nós entramos num outro ponto, a trazer graves riscos para os direitos fundamentais. Por quê? Porque se eu consigo identificar o sujeito, se eu quero criar esse tipo de situação, por exemplo, o Estado quer obrigar todo mundo que vem utilizar Bitcoin a fazer um registro prévio e fazer um prévio cadastro. O que acontece nesse caso? Acabou o sigilo para transações de caráter financeiro, de caráter econômico. Por quê? Porque como eu tenho tudo na blockchain, e conforme nós vemos no próprio white paper, eu passo a saber toda a história, tudo o que aquela pessoa de fato realizou. Ou seja, eu passo então a ter informações que eu posso inclusive, e aí que é o grande problema, eu posso associar de maneira equivocada ao determinado usuário. Porque nada garante que a autoridade vai fazer essa análise de forma correta. Então veja bem, você passa, né, esse conhecimento, né, que você tem
para o Estado, e o Estado, a partir daí, ele passa a fazer uma série de juízos. De repente você passa a ser acusado por movimentar dinheiro para uma organização criminosa com base num erro que o Estado fez por não saber analisar efetivamente todo o complexo de transações que acontecem no contexto. Então, ou seja, tanto o risco de você, inclusive, ser passível, né, de crimes como de ser sequestrado, né, sofrer extorsão, mas também de você ter atribuído a si crimes perpetrados por outrem. Isso não é difícil acontecer porque o Estado mal sabe como que funciona hoje os criptoativos. Então não devemos falar e aceitar essa tese de que é possível penhorar Bitcoin. Não, não deveria ser possível, melhor, não é possível, não deveria ser emitido ordens de penhora ou mesmo buscar se coagir o sujeito a revelar algo que ele pode inclusive ter esquecido. E eu não posso prejulgar ou julgar que o sujeito, de repente, que recebeu uma ordem dessa e houve uma transferência numa determinada carteira que ele tinha o conhecimento da chave privada, de repente se acontece alguma movimentação que ele procurou se esquivar da justiça. Quem que garante isso efetivamente? Ninguém garante. O sujeito ele pode ter perdido a chave privada, ele pode ter sido coagido nesse decorrer dessa situação a passar para um terceiro, esse terceiro imagine que nós temos uma organização criminosa, algo muito comum, e aí eu vou responsabilizar o sujeito por ter feito essa transferência. Então não faz qualquer sentido, nós temos uma série de obstáculos jurídicos. O que nós podemos no máximo admitir é uma disciplina específica, a discussão de uma disciplina específica para essa realidade. Agora, aplicar analogia totalmente incabível. Tá? Não vou entrar nem aqui na questão do direito penal, que é proibido, né, a analogia em malam parte, ou seja, contra o acusado. Espero que tenha ficado muito claro. Rede Bitcoin, sistema Bitcoin é despersonalizado. Não existe perda de propriedade por desconhecimento. Custódia de Bitcoin, quem faz é a rede. Não existe autocustódia. Grande abraço.